Essa experiência aconteceu com o irmão Samuel Costa, escritor de vários livros, sobre a temática ocultista e sobre o movimento da nova era. E dentre esses temas, encontra-se a ufologia, ou seja, a crença em discos voadores e vidas alienígenas. Mexendo com o mundo espiritual, confesso que em 1992 estava despreparado para adentrar no mundo dos OVNIs e ETs, e só após uma experiência tenebrosa, passei a entender com o que realmente estava mexendo. À época, eu, minha esposa Leila e o nosso casal de filhos, morávamos em um pequeno apartamento, de 2 quartos mais um reversível. Este foi transformado em um quarto de estudos que costumava invadir tarde da noite e o começo da madrugada, fechando a porta que dava para o corredor, para não acordar ninguém e passando a me deleitar pesquisando assuntos profissionais e espirituais. Algumas noites, enquanto pesquisava livros esotéricos sobre ufologia, esboçava os textos e as palestras sobre OVNIs e ETs, algo muito estranho acontecia. Passei a ouvir atrás de mim, bem próximo ao meu pescoço, um barulho de uma respiração ofegante, cansada, e que às vezes vinha com roncos. Muitas vezes tomava um susto, quando aquele barulho começava, e foram muitas as vezes em que me virei rapidamente, para ver se tinha alguém atrás de mim, mas nunca vi ninguém. Esse fenômeno espiritual passou a ocorrer durante cerca de um mês, apenas quando estudava sobre esse assunto. Quando pesquisava, lia ou escrevia sobre outros temas, não era importunado, mas quando começava a levantar contestação sobre OVNIs e ETs, aquele barulho recomeçava. A zoada daquele ser de respiração forçada, invisível para mim, mas muito real, só cessava em 3 ocasiões, quando eu começava a cantar bem baixinho, alguns cânticos espirituais, quando orava, ou quando ia estudar outro assunto. Quando aquela displeia bem audível parava, não voltava mais aquela noite. No entanto, na noite seguinte, se voltasse a pesquisar sobre o mesmo tópico, a respiração ameaçadora recomeçava, até que eu orasse, cantasse hinos ou passasse a estudar outros assuntos. Levei uma semana sem pesquisar nada sobre OVNIs e ETS, e tudo ficou tranquilo. Na semana seguinte retornei ao estudo desse tópico, e o barulho reiniciou. Lembro-me que contei o que estava ocorrendo para minha esposa e depois para um casal de irmãos em Cristo, à época seminaristas presbiterianos, que eram meus pacientes no consultório. Ninguém mais sabia o que estava acontecendo. Esse casal é piedoso e são crentes sinceros. Perguntou o horário específico que isso ocorria, e eu falei para eles. Me disseram que a partir daquela noite, durante um mês naquele horário específico, estariam orando de joelhos por mim e que não tivesse medo e nem receio em pesquisar minhas pesquisas sobre ufologia. Daquela noite em diante, nunca mais ouvi qualquer barulho estranho atrás de mim e digo mais, aqueles 30 dias foram talvez os mais profundos do ponto de vista profissional e espiritual, durante o ano de 1992. Aproximadamente de 5 em 5 dias, esse casal de irmãos em Cristo ligava e me perguntava como eu estava indo. Eu respondia sorrindo, maravilhosamente bem, para a glória de Deus. Daquele dia em diante, passei a gastar algum tempo em oração, antes de iniciar qualquer estudo, seja ele de caráter profissional ou espiritual. Foi assim, meu querido leitor, que foi redigida boa parte desse livro que você tem em mãos. Deus abençoe vocês. Esse testemunho foi extraído do livro A Agenda Secreta, o verdadeiro propósito dos OVNIs e extraterrestres.